Olá, pessoal! Estamos aqui de volta. A gente falou da vez passada, né, que a gente ia testar esse formato podcast. A gente gostou e a gente está voltando agora com mais uma convidada. A gente está aqui com a Helena Mendes. Primeiro, obrigada, né, Helena? É um prazer ter você aqui conosco. Vou te apresentar rapidamente, depois eu passo a bola para você, tá? Perfeito. A Helena, ela é enfermeira especialista em saúde pública pela Unifesp, certo? É pós-graduanda em sexologia pela Faculdade de Medicina do ABC e é criadora do Istabu, Informação Sem Tabu. É isso? Isso. Muito bom. Você quer falar um pouquinho de como, primeiro da sua especialidade, né? Tá. E depois eu queria saber também como é que surgiu essa ideia do Istabu. Claro, gente, primeiramente eu que agradeço pelo convite, muito, muito obrigada, né, pelo convite, foi maravilhoso receber. E, bom, como você falou, eu sou enfermeira especialista em saúde pública e agora eu tô fazendo sexologia, que é uma área que eu sempre quis. A saúde pública sempre tomou meu coração, mas a parte de sexualidade, assim, foi a pauta do meu TCC. Legal. Então, o Informação Sem Tabu é o meu TCC. Sim. Ele surgiu lá, eu queria transformar, né, educação e sexualidade. Aí, minha professora, no começo, a gente estava querendo fazer panfletos, né? Eu queria focar em adolescente, que eu sempre gostei muito dos adolescentes. E aí, eu falei assim, bom, o que eu posso fazer? Só que aí entrou bem a época da pandemia. Uhum. Então, não daria pra gente fazer nada que fosse no campo. Aí eu fiquei pensando, eu conversei com os meus irmãos, que na época eram um pouco mais novos, né? Adolescentes ainda. E eles falaram assim: por que você não utiliza o Instagram para fazer essa educação em saúde? Falei, nossa, sensacional! Vou fazer. E aí surgiu a Informação Sem Tabu, que se a gente colocar, né, IST. Informação Sem Tabu, exato. Que é IST. Quanto tempo tem seu Instagram? Bom, eu criei ele em 2021. Tá. 2021, e aí eu fiz toda a parte do TCC, análise de dados, né? Foi um relato de experiência. E aí, depois de um tempo, eu parei. E agora, recentemente, faz 1 ano e meio que eu voltei a fazer as publicações. Ah, tá. Mas o foco no começo era relação de ISTs. Tá. Né? Não vou mentir, hoje eu tenho um foco bem mais amplo, mas no começo era as ISTs. Então, eu falei sífilis, HIV, mas eu também falei sobre cuidados de higiene para os adolescentes, que é extremamente importante. Falei qual que era a diferença entre IST e DST, né? Porque a gente teve uma mudança a partir de 2016 dessa nomenclatura. Sim, até para explicar, no passado era DST, né? Isso. Aí agora é IST. Gostaria que eu explicasse um pouquinho? Legal, porque daí o pessoal entende, né, por que dessa mudança. Perfeito. Né? Acho que tem gente que se refere ainda como DST. Isso. Né? Muitos profissionais ainda, porque é uma coisa recente, né? Então, até mudar a questão cultural da gente falar DST, falar IST, né, e não mais DST, às vezes eu também falo, né? Acaba surgindo um DST. Então, a diferença é o seguinte, é que o DST é doença sexualmente transmissível. E o IST é infecção sexualmente transmissível. Tá. E aí, o que acontece? Não quer dizer que uma pessoa que tem uma infecção, ela é doente. Ela tem a doença. Por exemplo, a questão do HIV. Tem pessoa que ela é infectada, né? A pessoa que ela é infectada, soropositiva pelo HIV, não quer dizer que ela tenha a doença do HIV, é que ela tenha sinais e sintomas da doença, né? Então, tem pessoas que têm, assim, convivem muitos anos com uma IST, só que nunca, ou não vai apresentar sintomas, ou vai apresentar sintomas muito tempo depois. Então, aí surgiu essa diferença. Então, uma pessoa que tem uma IST é diferente de uma pessoa que tem uma DST, que ela tem os sinais e sintomas então, da ainda doença. se mantém DST, mas para alguns casos. Exatamente, Entendi. exatamente. Não foi substituído, a gente tem mais uma... Isso, porque muitas pessoas não têm os sinais e sintomas, ou vai ter muito tempo depois. Né? Então, não dá para falar que ela tem uma doença, mas sim uma infecção.
Tá. Então, eu comecei a falar, primeiro post do Informação Sem Tabu, se quem for procurar, é a questão da diferença entre IST e DST. E aí, eu começo a falar sobre sífilis, HIV, eu também falei sobre redução de danos para festas, né? Que eu, como meu público é adolescente, então a redução de danos é extremamente importante para drogas, álcool, que envolve também a questão das ISTs, que acho que a gente vai falar mais pra frente sobre o Teen Sex, né? Que é o sexo com as drogas. Então, vou deixar o spoiler para as pessoas. E você vai trazendo, lógico. Exatamente. Mas foi isso. Aí, o meu projeto de TCC foi concluído. E depois, eu continuei, né? Eu parei um tempo, mas depois eu voltei com os posts. Eu tava vendo o seu Instagram e aí eu vi a parte que você fala para o público mais jovem, né? Você tem, acho que também um apelo aí de falar para o público mais jovens. Isso. E eu, no papel de mãe, acho isso extremamente importante, né? A gente estava falando um pouquinho antes de entrar aqui da educação para a sexualidade. Você falou que você realizou um trabalho nas escolas, né? Justamente voltado para a educação. Você quer contar um pouquinho para a gente? Eu fiquei bastante curiosa com essa sua atuação. Bom, eu fiz em 2 escolas, né, até então, fiz em 2 escolas, uma pública e uma particular, então eu tenho a experiência dos dois, do público e do particular, e eu fiz para o ensino médio. Tá. Então, foi primeiro, segundo e terceiro ano na escola pública. Na escola particular, se eu não me engano, eu peguei a 8ª série. Tá. Né? 8ª série, e o final do ensino fundamental para o começo do ensino médio. Que agora o pessoal fala que é 9º ano, né? Então, mudou essa nomenclatura. Mas 8ª série, 9º ano e também ensino médio. E eu fiz... eu não queria que fosse algo expositivo, né? Porque o adolescente, ele já tem a aula expositiva, né? Então, isso ia ser mais uma pessoa falando sobre... Então, eles iam se cansar facilmente. Ainda mais porque é uma geração, né? Que ela é super conectada, não tem mais paciência de ficar, né? É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Então, eu trouxe dinâmicas para falar sobre a educação para a sexualidade. Então, eu usei 3 dinâmicas. Eu usei passo repassa, né? Eu usei o Kahoot, que eu trouxe a tecnologia junto. O de respostas, né? Online. Isso, exatamente. E um verdadeiro ou falso. E que é um joguinho, né? Que aí eu falo as sentenças. E aí tem se é verdadeiro, verdadeiro. Se é falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, falso. E aí... Só que aí eu percebi, né? Com as primeiras dinâmicas, que... isso foi uma ponte para trazer eles para o que eu queria, para eles perguntarem, né? Então, acho que todas as dinâmicas, eu não consegui concluir todas as perguntas que eu fiz, né? Mas eu percebi que foi uma ponte para eles começarem a me perguntar sobre as curiosidades que eles tinham. Eles foram aquecidos, né? Exatamente. E isso, as dinâmicas, elas promovem esse envolvimento, né? Com a atividade, vai se soltando, e aí a coisa flui, né? Exatamente, foi exatamente isso. Eles começaram a perguntar, então eu pegava, falava alguma coisa, um mito, né? Uma verdade, um verdadeiro ou falso ali, e aí eles pegavam e falavam, não, mas espera aí, como assim? E aí depois eles começavam a perguntar, mas deixa eu perguntar isso, eu posso perguntar aquilo? E eu sempre deixei bem à vontade, que ali era um espaço onde eles podiam perguntar qualquer coisa, sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento, porque eu não estava lá para isso, e como profissional eu não posso tecer qualquer tipo de julgamento para as perguntas deles, né? É importante eles perguntarem, e eu sempre falei, olha, caso eu não souber, eu vou procurar saber para responder. Porque a gente não sabe de tudo. Mas eu falei, eu quero que sintam totalmente à vontade para perguntar o que quiser. Também deixei muito à vontade, se alguma pessoa não quisesse participar também, não ia ser algo obrigatório, né? Mas, assim, só teve uma sala, um aluno que não quis participar. De resto, todos participaram. E aí, eu também fiz eles ficarem em grupos. E é interessante ver a dinâmica deles dentro da sala, dentro dos grupos, né? Que, você vê quem é quem não tem muito grupo, quem já tem um grupo já pré-estabelecido. É bem interessante ver essa dinâmica deles.
Então, foi muito legal, assim. Eu acho que eu aprendi muito mais com eles do que eles, É do que legal, eles comigo. É porque sempre, né, com uma via de mão certeza. dupla. Com certeza, é uma troca. Eu fiquei curiosa aqui também com o nível de conhecimento desses jovens, né? Depois a gente pode falar de educação para a sexualidade para o público mais velho, porque eu acho que tem espaço para todos Com os públicos, para certeza. todas as faixas etárias, né? Uhum. Mas dos jovens, na sua opinião, né, como especialista, como é que tá esse nível de conhecimento deles? Olha, eles conhecem algumas coisas e outras tem um déficit maior, né? Tá. Eu acho que a questão da gente não abordar essa educação para a sexualidade desde pequeno tem, assim, o que eu fiz ali é uma redução de danos. Porque Uhum. o certo seria ter essa educação desde pequenininho. Sim. Né? E depois, né, ia crescendo e o teor da conversa ia ser diferente, porque cada idade ia ter um teor diferente, né, de conversa. Muitas vezes as pessoas acham que a gente vai chegar lá e vai ensinar posições sexuais para as crianças. Exatamente, acho que tem né? essa confusão, né? De achar que a educação para a sexualidade é ensinar sexo, né? Exatamente. Ou que vai estimular, né? E, na verdade, é fazer com que essa criança se prepare até, né? Oi? Se prepare para o tema, E né? você vai, Exatamente. né, ter uma linguagem de acordo com cada faixa etária, né? Você não vai passar ali, né, para frente, né? Desde Com que eu sou certeza. nova, quando a gente conversa, né, sobre instrução para sexualidade em casa, minha mãe mesmo sempre fala, você se limita a responder aquilo que foi perguntado, né? Você não vai além, porque não é uma curiosidade ainda. Né? Exatamente. Mas realmente, eu acho que as pessoas têm exatamente, isso quando vem a pergunta em relação, né, a uma questão ligada à sexualidade, mas desde pequenininho você vai falando sobre o corpo que, né, é Com sensível, certeza. gostoso, né, de ser tocado, né, do gênero da criança, né, e do respeito aos amiguinhos, acho que a aos primeira outros, pergunta aos que demais, surge, né? sobre sexualidade é engraçado, da onde vêm os bebês, né? Sim, sim. E aí, se você não E está aí- preparada para essa primeira... E os pais já ficam desesperados, pensando, tipo, vou ter que explicar todo o processo. Mas às vezes a criança só quer uma resposta simples, assim. Então, fala, olha, então, pegou, né? Às vezes até a sementinha pega e fala, olha, pegou, você foi gerado na minha barriga, Sim. né? E aí você saiu da minha barriga através de uma coisa chamada parto. Sim. E aí você nasceu. Às vezes, para aquela criança, naquele momento, supre, né? Supre. Só que aí os pais ficam todos desesperados, porque ele não tá preparado para ter essa conversa, porque é um assunto que é muito tabu, né? E é um tabu pra pessoa. Aí, quando é um tabu pra pessoa, ela começa a ficar desesperada naquilo, né? E aí a criança fica sem entender de o que tá acontecendo, por quê, então, né? Será que eu fiz alguma pergunta errada, né? E aí já limita a criança de perguntar outras coisas, né? Porque às vezes vê que a mãe tá nervoso, fala, meu Deus do céu, né? Os pais estão nervosos, então não vou perguntar mais, porque meu pai e minha mãe ficou assim. Gostei da cara que meu pai fez. Exatamente. A minha mãe ficou Ou nem assustada. responder, né? Ou não Porque responde. diante de perguntas, né, que às vezes os pais ficam assim, né, sem saber o que responder, eu acho que a melhor coisa é aquilo que você falou, né? Depois eu respondo, né? Agora, né, a gente vai falar sobre outra coisa, depois a gente vai voltar nesse assunto. Exatamente. E vai lá, respira, lembrando lê sempre. alguma coisa. Eu só O traria a problema seguinte é observação. não falar, porque o silêncio também comunica. Uhum. O silêncio está comunicando que não é para tocar nesse assunto, né? Exatamente. Eu só faria a seguinte observação como mãe de uma criança e um adolescente, um pré-adolescente, vai. Se você não se prepara para ter a resposta na hora que eles perguntam, eles vão para o Google. Sim. Então não tem mais isso, me dá sim. um tempo, eu vou pensar. Não, enquanto você está pensando, seu filho já está lá na internet procurando. Por isso que eu acho que é bom o preparo. E aí a informação exatamente. que vem da internet pode ser muito além daquilo que era a curiosidade original, Sim. né? Então por isso que eu acho que pais, se preparem. Exatamente, concordo, mas para os que não estão preparados, pedir um tempinho não Sim. significa passar horas, dias ou esquecer de responder, né? Quer dizer, lembrar que você vai voltar logo mais, por isso que eu falei, respira, pensa um pouquinho ali e volta, né? Exatamente. Mas é o que você falou, é se preparar.
Porque vai ter algum momento que você vai ter que abordar isso com aquela criança, né? Porque ela vai perguntar. E hoje é muito mais fácil, porque eles têm lá Google, onde vem os bebês? Na hora, Né? tem tudo. Eles já até... estão numa era de tecnologia que eles já sabem, o pessoal, né, fala, nasce já mexendo no tablet, já mexendo no celular. Então, é muito mais fácil para eles do que gerações passadas, né? Vindo de gerações passadas, essa informação muito mais rápida. Sim. E aí, aí é aquele negócio, você prefere que o seu filho, né, tenha, ver na internet, né? Porque aí ele pode pesquisar vídeos, né? Sim. Ou você prefere, tipo, comunicar para eles de uma forma tranquila, de, olha, se você quiser perguntar alguma outra coisa, se eu não souber te responder, igual a Meg falou, se eu não souber te responder, eu vou procurar saber. E importante os pais terem eu vejo que às vezes a gente enxerga os nossos pais como pessoas que não erram e pessoas que sabem de tudo. Exatamente. E aí é importante a criança desde pequena entender que os pais também não sabem de tudo. E que Sim. podem eles procurar juntos, inclusive, exatamente, né? Porque às vezes você vai para um exatamente. livro, né? Ou assistir alguma coisa, né? Que dê para falar sobre o tema. E prestar atenção, né? Quando a criança está assistindo alguma coisa, para levar aquele tema, né? Para uma conversa. Com certeza. Né? Com Até certeza. porque a criança não só vai para o Google, né? Não só vai para a internet, como ela está escutando músicas, né? Bem apelativas, né? Exatamente. Passando Exato. ali informações, né? Que Com certeza. muitas vezes os pais nem sabem, né? Que escuta com irmão mais velho, na escola, né? Com Amiguinho. amiguinhos, exatamente. Troca de informações o tempo Sim, inteiro, a gente né? não sabe da cultura de cada família, né? Então, Sim, ele também está Exatamente. se educando com Se os desedu- amiguinhos, se com deseducando muitas vezes, né? Exatamente. com o exatamente. amiguinho, com a escola, né? Com o meio que ele vive. Interessante. Você sabe, aí eu passo para a parte que eu estava também curiosa da educação para a sexualidade dos adultos, que acho que também envolve lidar com isso com as suas crianças, né? Sim. Você já teve algum trabalho com adultos? Como você enxerga isso? Ainda não. Tá. Ainda não tive nenhum trabalho com adultos. Gostaria bastante, né, futuramente, trabalhar com adultos, que eu acho muito interessante, acho muito legal. É que eu adoro adolescentes. Assim, Sim. meu foco sempre foi a adolescência, porque eu acho que é uma faixa etária que as pessoas esquecem muito. Porque Uhum. não é nem criança e também não é adulto. Aí o adolescente tá passando por diversas mudanças fisiológicas, hormonais, sociais, porque agora emocionais, de que, eu não sou criança para fazer isso, mas eu também não sou adulto para fazer aquilo. Aí eles estão numa faixa etária que eles têm ela tá muito vulnerável. Então, assim, eu adoro trabalhar com adolescente por essa questão de mudanças e por ser tão invisibilizada essa faixa etária, né? Sim. De tipo, não, tá bom, vai vivendo aí, daqui a pouco você se torna adulto. É né? que a gente fala muito da adolescência como uma fase, né? A gente trata, tudo bem, todas as etapas da nossa vida são fases. Mas a adolescência, especificamente, a gente sempre fala, vai passar. Né? A gente tem sempre isso no discurso, vai passar. Mas se ela não for passada da forma correta, aí acho que fica muito resquício. Vai né? impactar no futuro adulto que a pessoa vai ser. Como a infância impacta, com certeza, por questões psicológicas, né, emocionais, sociais, impacta profundamente para aquela pessoa, né, o adulto futuramente, mas também na adolescência. Sim. Então, tem muita vulnerabilidade na adolescência. Drogas, a questão do sexo. Então, eles vão... muitos mitos, muitas... Sim. né? Sempre teve os mitos, né? Só que hoje em dia tem como fala? Vai muito mais rápido, né? Sim. A informação, a fake news vai muito mais rápido do O que alcance dessa antigamente. informação, Exatamente, né? o alcance dessa informação. Então, eu acho que eu adoro trabalhar com adolescente por causa disso, de pegar e falar com eles, porque aí eles vão falar a verdade, né? Essa informação, o alcance dessa informação, dessa verdade, vai passar também mais rápido, Sim. né?
do que a fake news. Continuar, então, acho que no papo dos adolescentes, que acho que tem bastante material aí. Sim. Você trouxe, né, sobre a iniciação sexual, talvez, e a necessidade de informação, e a questão de drogas, a questão das infecções ou doenças, né? Fala um pouquinho desse tema, assim, como é que eles estão... Vamos começar com questão de droga, né? Que eles estão saindo, eles estão se empolgando... E conhecendo um mundo novo aí, inclusive de estímulos que não são tão legais, né? Exatamente. Bom, as drogas sempre tiveram, né, aí, sempre, desde sempre tem as drogas e as pessoas consomem elas. Eu já sigo, como profissional de saúde, eu sigo uma linha diferente da questão de proibição, né? Eu falo, né, sobre redução de danos. Uhum. Então, quais cuidados aquela pessoa tem que ter se ela for utilizar alguma droga? Uhum. É importante falar de que não utilize, Sim. Porque tem os seus malefícios e tudo mais. Só que o adolescente, ele quer contrariar, ele quer ir contra o sistema. E é da adolescência. Você fala não, ele tudo vai, bem. né? Se você falar não, ele vai. E é da adolescência. Todo mundo já passou por isso. Quando o pai e a mãe queriam falar que não, aí a gente falava, então esse daí eu vou fazer. Porque Sim. não quer contrariar. Faz parte. E até os adultos, a gente aplica a redução de danos também para pessoas, né, adultas. Então, quais os cuidados que eu tenho que ter em relação às drogas? Então, vamos supor, a maconha. Então, sempre utilizar com pessoas que você conhece. Você tem que estar bem para utilizar, né, qualquer tipo de droga, porque isso pode causar efeitos emocionais muito pesados, né? Então, às vezes até ideações de suicídio, enfim, se a pessoa já tem um gatilho ali, a droga ela vai, né, ajudar nisso. Na questão do sexo, a questão de você, às vezes, transar com uma pessoa que você não conhece o status sorológico, você não sabe se, às vezes, é um desconhecido. Então, utilizar, né, agora falando na questão da educação para a sexualidade, a redução de danos, ela é vital. Sim. Porque se a pessoa for lá, vamos supor, não vamos nem usar uma droga que é ilícita, vamos usar o álcool, que tá aí e as pessoas consomem e é algo cultural da gente consumir álcool, né? E os adolescentes também consomem. A gente não pode virar e falar, não, eles não consomem. Não, eles consomem e eles estão aí nas adegas, eles estão, né, nos bares, consumindo álcool. Então, assim, aí beleza, conhecer uma pessoa. Às vezes não sabe quem é. Importante, então, por exemplo, questão, camisinha. Sempre ter uma camisinha, né? Eles enxergarem a camisinha como algo que é uma proteção para eles, natural, é um autocuidado deles. Então, bom, se for, beleza, eu vou beber e eu quero transar com uma pessoa que eu não conheço, mas eu tô com vontade, tudo bem. Utiliza a camisinha, utiliza um lubrificante, né? Que, não quero utilizar camisinha de jeito nenhum. A PrEP, a gente tem também, que muitos adolescentes não sabem da questão da PrEP, da PEP. Hoje a gente tem a PrEP sob demanda, que aí se a pessoa, posso falar um pouquinho da PrEP e da PEP? Pode. A gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, então é um remédio que a pessoa toma, né, todos os dias. Agora a gente tem e ela é só pro HIV, tá? É importante destacar. Ela diminui a chance do organismo se infeccionar com o HIV. A PrEP e a PEP. Mas não para outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, sífilis, gonorreia, todas essas são diferente. Aí realmente é somente com a camisinha. Mas pro HIV a gente tem a PrEP e a PEP. E agora a gente tem a PrEP sob demanda, que ela é recente, mas é muito interessante. É uma medicação que você toma antes e depois do sexo. E aí, ela também diminui a chance de você se infeccionar com o HIV. Então, é muito legal, assim, a gente tá tendo vários estudos e várias tecnologias, porque é uma medicação, uma tecnologia também, para reduzir a chance de se infeccionar com o HIV.
Eu diria o Então, seguinte, é muito assim, legal. eu vou fazer um apanhado aqui do que eu escutei. E a PEP também, né? Você não falou, desculpa, então. Não, imagina, desculpa eu. Eu acabei Imagina. finalizando a conversa. É. Mas a PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, é uma medicação para quando, por exemplo, transei sem camisinha, a camisinha estourou. Também muito utilizado em casos de violência sexual. Então, para tomar depois, né? Se eu não me engano, até 72 horas depois. Tá, perfeito. Acho que tem situações muito específicas dessas medicações. Eu diria que, assim, usa camisinha, né? Para quem tá escutando a gente, acho que é a melhor saída. Tem situações como, por exemplo, você falou da violência sexual, enfim, aí você precisa lançar a mão de um medicamento. Sim. Mas por opção, por não querer usar a camisinha, eu já não acho que é muito caminho, né? Porque você tem um método anticoncepcional que cobre todas as possibilidades de doenças e infecções que você tem. E eu diria também, só para completar, porque faz parte do que ela falou, não usa droga, né? Diga não às drogas. Acho que para os adolescentes, né, que estão aí, de repente, acabam tendo acesso, né? Eu também já fui uma adolescente, curiosidade e tal, mas acho que sabendo do que isso pode levar, assim, o melhor é não usar, né? Agora eu tô fazendo meu papel de mãe, tá? Sim, o melhor tá é tudo não bem. usar. Não, com certeza, o melhor é não usar. Mas se for utilizar, fazer redução de danos. Eu acho que essa né? conversa é legal, né? Isso. Abordar todos os ângulos, né, desse tema, né? Porque, por exemplo, questão do álcool. Então, coisa simples, tipo, tomar água durante você estiver bebendo, você comer, porque isso tudo impacta, né? Você passar mal, por exemplo. Então, sempre ter uma camisinha no bolso, tanto ela a vaginal quanto a peniana, né? Com a interna e a externa. O que eu ia falar. A interna e a externa, depende. Mas é importante, assim, a gente, lógico, a gente sabe que as drogas afetam, né, o organismo e tudo, né, tanto lícitas quanto ilícitas, mas a gente não pode tapar os olhos de que as pessoas consomem. E aí, como vamos diminuir a chance, vamos diminuir o dano para aquele corpo, né? Então, eu vou muito na redução de danos, que a redução de danos, ela vê todos os lados. Ela vê o lado de... A gente sabe que a droga, ela é prejudicial em muitos aspectos, mas as pessoas consomem quais os cuidados que a gente vai... Se acontece, exatamente. Se acontece, como que a gente vai lidar com isso e como a gente vai reduzir o dano em relação àquela droga naquele organismo. Então, eu gosto bastante dessa visão de redução de danos. Sim, é fundamental. Sim. E eu tava querendo entrar naquele momento para falar exatamente do preservativo, né? Que você não apresenta só para o menino, né? E não estimula só o menino, né? A carregar com ele, né? Um preservativo, né? A importância de apresentar para a menina também, né? Com certeza. O preservativo feminino que muitas mulheres não conhecem, né? Exatamente. Ou se assustam muito em relação ao tamanho. Porque ele realmente não é grande, não é bonito. Não é bonito. E tá tudo bem, tem pessoas que não gostam. Mas tem para muitas pessoas com vagina, né? Assim, maravilhoso. Sim. Que fala, olha, eu quero usar, né, uma camisinha, só que o meu parceiro ou a minha parceira não quer utilizar. Só que aí ela fala assim, mas aí eu fico, né, nisso, mas aí quando eu apresento, falo, é a solução dos meus problemas. Eu sempre tento, quando eu vou fazer alguma consulta de enfermagem, falar assim, por que você não tenta uma coisa nova? Né? Eu tento fazer essa abordagem de, mas é que o meu marido não vai querer e tal. Mas por que vocês não tentam? Às vezes é uma coisa que é um prazer para vocês dois. Aí já como fala, a conversa já vai para outro rumo, né? Porque eu não gosto de impor. De falar, você vai ter que usar, você vai usar. Porque aí a pessoa já não me enxerga muito bem em relação a isso. Então, não tem obrigação utilizar. Eu tento fazer isso, de mostrar, mas talvez seja prazeroso para vocês outras dois. Opções, né? Outras possibilidades. Às vezes, né, assim, é uma coisa diferente para vocês fazerem, não fica mais do mesmo. Aí eles, então eu vou fazer.
Eu vou ver. Aí eu ainda brinco. Eu falo assim, então se você fazer, até se você me ver durante esse tempo, você me fala. Então, me conta se vocês gostaram. E é muito legal, assim, é bem interessante. Quer estimular para as descobertas, né? Com Isso é muito certeza. importante, né? Com certeza. E aí, vocês descobrirem novas coisas, nem que seja uma camisinha, mas é algo diferente. Sim. Né? Naquele padrão que, às vezes, a pessoa tá acostumada. Então, Sim. sai um pouquinho da rotina. Então, é muito legal, assim. Eu gosto eu adoro fazer educação para sexualidade. Eu sou apaixonada por isso. Eu acho incrível. E eu sempre gosto de trazer isso, sabe? Mas é uma coisa diferente. Por que você não tenta dessa forma? O que você acha, né? Sim. Que às vezes pra aquela pessoa não faz sentido nenhum. E tem a ver com né? instrução também, né? Conhecer outras coisas, né? Exatamente. Vai muito na linha do tabu. Eu estava vendo aqui que a gente também falou em outro momento sobre o uso de medicação para ereção. Sim. Isso por adolescente ou até por adulto que não tem necessidade. Usar isso sem necessidade, né? Como é que você aborda esse tema? O que você ouve sobre esse tema, de repente, das pessoas que você atende? Não, é maravilhoso esse tema, assim, porque o que eu mais escutei nas dinâmicas da escola foi o uso do Tadalafila. Na escola, eles então já têm acesso e já usam. Isso, eles já usam. Até teve um que me perguntou, que eu fiquei um pouco assustada, eu não sabia se ele estava brincando ou se ele estava falando a verdade pra mim. Ele fez assim, se eu tomar 3 Tadalafila e colocar um debaixo da língua, eu morro? Meu Deus! Aí eu peguei, eu falei, eu não sei se ele tá brincando, se não tá. Eu falei, olha, é uma grande possibilidade de você ter uma super dosagem no seu organismo e você, né, passar muito mal, né? E pode acontecer de você morrer, porque cada organismo vai reagir de uma maneira. E eles, não, porque eu gosto de utilizar, eu às vezes uso com energético. Agora, só uma pode pergunta, falar, claro. assim, você chegou a investigar como é que eles conseguem, como é que eles têm acesso a isso? Se eu não me engano, o uso do Tadalafila, ele é uma medicação que você pode comprar sem receita. Sem receita. E agora virou meme na internet falar sobre o Tadalafila, virou música falar sobre o Tadalafila. Entendi. Então, eles estão, né, consumindo. Então, por exemplo, os memes que eu vejo sobre o uso do Tadalafila eu preciso utilizar o Tadalafila para aguentar 5 horas. 5, 6, 10 horas. Quanto mais tempo para aguentar, entendeu? Porque é visto se você durar 2 minutos, é porque você não é bom o suficiente. Porque eu acho que eles veem... Isso é uma questão social, né? O prazer e o sexo só como penetração. Sim, então, essa é a grande confusão. Né? Sexo é sinônimo de penetração, né? Exatamente. Então, eles veem o sexo como penetração. Então, eles precisam durar 5, 6, 10 horas só na penetração. Entendeu? Eles não enxergam o sexo como algo que vai muito além. Porque tem pessoa que não gosta de penetração. E tá tudo bem. Sim. Não, e penetração é uma das formas de se ter prazer. Exatamente. Mas não é a única, né? Com certeza. Quer dizer, isso foi muito incentivado, né, pela igreja lá no passado, por causa da finalidade reprodutiva. Né? Mas hoje você faz sexo já de um bom tempo pra cá, né? A gente pode fazer sexo ritual, por prazer, né? Então não é só com finalidade reprodutiva, né? Mas isso fica ali, sabe, batendo como se fosse a obrigação mesmo, né? Exatamente. E é uma questão cultural, né? Enfim, a gente vem de muitos anos perpetuando isso. E a gente está tentando quebrar aos poucos, como diversas outras coisas sociais que a gente está tentando quebrar, né? Muitos preconceitos, muitas coisas que se interseccionam, né? Mas eu vejo muito a questão do uso do Tadalafila. Agora, o uso do Tadalafila também tá para musculação. Né? Musculação? Pois é, porque teve um influencer que falou sobre que ele utiliza o Tadalafila para musculação porque há uma melhora. Porque o Tadalafila, ele dilata o vaso. Então, vai muito mais sangue para a questão do músculo.
E aí, só que o uso, né, o tadalafila, ele não tem essa função. Ele Sim. não é para ser utilizado dessa maneira, né? Tá bem escrito na bula falando que o uso do tadalafila é recomendado para pessoas que têm disfunção erétil e para tratamento de próstata. Sim. E aí tá também bem grande na bula escrito: não é recomendado se não for utilizado para esses Pra fins. essa finalidade. Exatamente. Você tem um vídeo no seu Instagram, inclusive, você faz uma analogia com a necessidade de medicação para qualquer outra Exatamente. essa é boa. necessidade, né? E é legal, você não usa, você vai usar um remédio para uma necessidade que você não tem, e também uma coisa para esse caso, né? Exatamente. Eu falo até para diabetes, né? Sim. Eu falo assim, você utilizaria uma medicação para diabetes sem ter diabetes? E essa foi uma pergunta que eu fiz na dinâmica, porque eles Tá. foram falar do tadalafila. Falei, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês e respondam, sim, sem problemas. Vocês usariam um remédio para diabetes sem ter diabetes? Aí todos viraram, claro que não, né? Não imagina que eu vou usar uma medicação para diabetes sem ter diabetes. Eu falei, por que vocês estão utilizando uma medicação para disfunção erétil sem ter Sem um ter. diagnóstico de disfunção erétil? E eles ficaram assim para mim e falaram, Ou nossa, até assim, é você lembra de verdade, tomar né? um remédio para dor de cabeça, você tá sem dor de cabeça, você nem lembra. Exatamente. Da necessidade. Então não vai nem passar pela tua cabeça, né? Exatamente. Porque vem nessa linha da supervalorização da ereção, né? Do pênis duro, né? Com certeza. E eles acabam que acreditando, né? Todo o mérito pro medicamento proerétil, né? Como o tadalafila. E, de repente, eles acham que sem isso, eles não vão conseguir, né? E pode até criar uma E dependência. Cria uma dependência psicológica. Exatamente. uso. Exatamente. E Sim. aí a questão também de, por exemplo, como ele dilata os vasos, ele diminui pressão, né? Por exemplo, o Viagra, antigamente era utilizado para diminuir pressão. Uhum. E aí depois descobriram que ele podia ser utilizado O para efeito outros colateral, né? fins. E aí depois mudou, e agora o Viagra não é mais utilizado para esse fim. Mas ele dilata os vasos e a consequência é ter uma diminuição da pressão. Uhum. Então, se a pessoa já tem uma pressão um pouquinho mais baixa, por exemplo, minha pressão é extremamente baixa. Se eu tomar um tadalafila, tudo bem que eu não tomaria, né? Porque é Sim. questão de disfunção erétil. Mas se eu tomasse, eu ia morrer. Eu acho que eu iria morrer. É. Porque é muito... Porque dilata, né? Vai ter uma diminuição da pressão consequentemente, Sim. né? Mas você vê que eles vão muito numa onda, né? Numa moda, né? Sim. Não é nem... Acho que uma curiosidade que todo mundo tá usando, eles vão e acabam fazendo uso por moda, por querer seguir, saber. fazer parte desse Porque grupo. fazer parte dessas tribos, né? Que vem muito da coisa do adolescente Sim. de ter que pertencer a uma tribo, né? Pertencer a um grupo, né? Exatamente. Sentimento de pertencimento. Então, ele faz qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E adulto tem tomado sem necessidade? Não sei se no seu trabalho você também tem acesso a esse tipo de informação, mas eles têm tomado também sem necessidade? Olha, se eu olhar pela questão da internet e ser uma coisa bem ampla e chegou na minha bolha que não é somente de adolescentes, né? Já um público mais adulto jovem, sim. Tá. Então, estão utilizando. Porque a gente sabe? vê filme, às vezes, né? E eles tomando para poder... filme, qualquer um, nem vou lembrar aqui qual... Mas que eles tomam para poder ter um encontro. Adultos, né? Filme que Exatamente. adultos tomam. E aí, geralmente em filme de comédia até, né? Não Sim, precisa e sim. fica lá... Não sei quantas horas, não consegue nem vestir a calça, muitas vezes. Exatamente. Não sei se isso Exatamente. acontece também com os adultos. Mas acho que sim, né? Acho que Até, no fim- exatamente. Até por essa, né, ideia de que tem que estar com o pênis duro até antes de tirar a roupa, né? Exatamente. Então, Exatamente. como se isso não acontecesse pelo contato, pela excitação que vai se levando, né? Então, tem que mostrar ali, né? E que é um peso também para os ombros masculinos, né? Com certeza. Então, acho que falta também, né? Essa educação para a sexualidade aí de uma forma geral, né? Sim. Para todas as fases da vida, né? Essa masculinidade tóxica, né, de pegar e... Esse falocentrismo, né, de que o pênis é tudo, É tudo, e... É o centro de tudo. É o centro de tudo. Que é um peso pro Também, masculino, porque né? desde pequenininho, eu até tava pensando nisso antes de vir pra cá, de que desde pequeno, se vai trocar a fralda, ou a primeira coisa que é vista na maternidade vamos olhar? Pra ver se é grande, se é pequeno.
E aí, assim, são coisas que parecem até bobas, né? Só que é uma questão cultural É que cultural. desde pequenininho, então, é visto quando vai trocar a fralda, qual é o tamanho. Ai, porque ele vai ser o pegador, né? Tipo, desde pequenininho é colocado que ele vai ser o pegador, que aí tem a questão da heterossexualidade também, né? Que é já imposta desde pequeno. Sim. Então, ai, vai pegar várias menininhas, Sim. vai... Então, isso tudo vai interferindo, né, na questão da sexualidade, que não tem como. Isso tudo interfere nesses fatores da pessoa achar que tem, às vezes, até um problema de ereção, porque ou vê em filme pornô, ou Sim. vê é falado muito, tipo, Ou né, pela nos própria memes. responsabilidade que é colocada, né? Assim, Sim. numa relação hétero, eu tô pensando aqui, o homem, ele tem essa responsabilidade, né, como peso até, né? Então, ele fica É um pensando que peso ele nos precisa ombros dele. dar conta do Exatamente. começo ao fim e isso sobrecarrega mesmo, né? Exatamente, que não pode broxar nunca, porque se Exatamente. broxar, ele não é homem o suficiente, porque não pode. E, assim, pode acontecer, né? No meio, Sim. ali, na parte da excitação, acontecer às vezes, a pessoa não tá bem, né? Às vezes, ela queria naquele momento, mas depois... Não tá com disposição não suficiente, Não né? tá. Às vezes o sono tá batendo mais forte, né? Exatamente, e tá tudo bem, Aham. né? E aí as pessoas colocam que aí também muitos memes falam de aguentar 5, 6, 10 vezes. Eu falei, gente, haja! Aham. Tem mais Pelo coisa amor pra de fazer também. Exatamente, é tudo, né, no hiper, né? Exatamente, é tudo Hiper muito. desempenho, é tudo E- voltado para esse extremo, né? Exatamente, exatamente. É tudo muito. E aí, Sim. se a gente for parar né, eu voltando na parte da adolescência, o adolescente é tudo muito. Sim, Tipo, sim. pra eles é tudo além. Depois, quando a gente passa, né, nessa fase, fala, nossa, mas eu não precisava de tudo isso, não é assim. Quanto sofrimento eles É, passaram, né? Querendo ser exatamente. melhores em tudo, né? Exatamente, mas é muito sofrimento. Por exemplo, a gente, às vezes eu converso com meus irmãos ou com adolescentes, e aí eu fico analisando isso, eu falo, caramba, eu passei por essa fase, eu também achava isso, de que o meu mundo ia acabar se, por exemplo, eu tirasse uma nota vermelha numa prova. Não, ia ser o meu fim, ia acabar com tudo. E hoje a gente sabe que não acontece isso. Mas é da fase. E não adianta a gente falar que não é assim, tá tudo bem, vai passar. Porque eles vão pegar e falar, tá bom, mas pra mim tá sendo fim. Não dá para invalidar, né? Exatamente, não dá pra Naquele momento invalidar. aquilo é grande, Exato, é significa, grande, né? exatamente. Dá para Exatamente. Mas por isso que eu acolher. acho que é O legal, acolhimento é legal, né? Com Agora, essa certeza. proximidade, né, dos pais, que são os pais ou responsáveis, Sim. por esse adolescente, né, de realmente abrir esse canal, estar próximo, escutar quais são as dores e até trazer um pouco do lado adulto, né? Então, por exemplo, na performance sexual, eu preciso ficar 5 horas, ó mãe, escutei isso, ó pai, escutei aquilo. Não, vem cá, deixa eu te explicar melhor, né? Isso aí é uma moda, é coisa para vender conteúdo na internet, mas a vida real é Exatamente. diferente disso. E você poder ter essa conversa aberta, é isso que eu quero dizer, né? Esse O espaço influencer não é autoridade para falar sobre esse assunto, por exemplo, né? Sim. Como eles estão ali, né, Exatamente. recebendo, engolindo o tempo todo, Um né? influencer que não Como- tem conhecimento. Importante destacar um que tem influencer que não tem conhecimento. Isso, que tem muitos influencers, ainda bem, né, que agora estão utilizando as redes sociais, como eu utilizo, por exemplo, mas Aham. ainda não sou uma grande influenciadora. Não, eu tô falando de pessoas que não têm informação, né? Sim, e aí eles vão nisso. Por exemplo, o influencer que falou que utiliza o Tadalafila Exatamente. pra musculação. Então, ele, querendo ou não, ele vai pegar e vai gerar uma curiosidade de, bom, e se eu tomar e melhorar, Sim. né, a minha performance? Vou, né, na academia, por exemplo, vou tomar pra ver o que é. Então, às vezes a pessoa acaba extrapolando e falando, acho que um pouco demais, assim, e não acaba, não sei se esquecendo ou não sei se por maldade, de falar algo que pode influenciar as pessoas e não ter uma responsabilidade naquela fala, por falta de né? responsabilidade. Exatamente. eu acho. Então, quem é esse influencer, né? Quem é essa influencer que está falando, né? Exatamente. Que você pode confiar, que pode ser, nossa, você indica para os outros também, né? Para os colegas, né? Com Os certeza. pais também, né? Podem indicar para os filhos, né?
Agora, se não tem nenhuma especialidade, nenhuma competência para falar, está deseducando, né? Está Exatamente. levando fake Fake news. news. A gente tem, tô com alguns tópicos aqui também que a gente conversou. Você trouxe um que eu fiquei curiosa para saber o que que seria, o que que poderia ser dito sobre, que é sexo na menstruação. A Tá. gente saiu um pouco do tema, para a gente sair um pouquinho do tema dos adolescentes, que é sempre muito Sim, interessante sim. e necessário, mas entender também um pouco do feminino aí, né, no assunto sexualidade. Com certeza. Bom, o sexo na menstruação ainda hoje é visto como algo nojento, né? Ah, não vou transar menstruada porque é ruim, faz muito, né? Enfim, faz realmente muito, como fala? Então, uma limpeza ali, faz uma bagunça. Sim. Mas não quer dizer que não possa acontecer, né? E muitas mulheres gostam de transar na menstruação porque sentem mais libido, fica muito mais excitada. Isso é verdade ou é um mito? A Que libido da mulher na menstruação? Que eu saiba é verdade, que aumenta não E varia, né, também de mulher para mulher. vai de cada pessoa. Tá. Mas tem muitas pessoas com vagina que gostam e sentem E não muito tem problema mais. nenhum, né? Exatamente, não sentem problema nenhum. Só que, infelizmente, se a gente for olhar para a questão social, a menstruação é visto como algo nojento, Sim. né? Sujo, Ruim, né? Porque tudo que é associado, né, à mulher é algo visto como algo ruim, né? Mas, e a menstruação também. Então, não, é nojento, não vou, não quero. Às vezes a própria mulher fica, eu não vou, né, transar com meu namorado menstruada, entendeu? Às vezes utiliza como uma desculpa para não transar também, Sim, né? sim. Fala, não quero, Não, e na vou. linha dos tabus, assim, acho que isso também pode partir do próprio homem, né? Eu não sei Sim. nas rodas de conversa dos homens se isso tem também um peso, né? Tem os que não conseguem, né? É. Ter relação Que coisa. com a mulher menstruada. Às vezes sente nojo, enfim. Tudo bem você não querer, né? Mas, assim, você entender aquilo como algo nojento, algo ruim, aí é um pouco problemático, né? Um pouco não, eu diria bem problemático. Como, tipo, ai, nossa, menstruação. Se tem uma limitação para um dos lados, né? Seja na prática que for ali naquele momento, né? Eu acho que se ficar bom para ambos os lados, tudo bem. Tá? A gente não vai fazer desse jeito, não vai fazer isso, mas a gente tem outras compensações, né? De prazer, né? Com certeza. E tem, às vezes, o problema é ficar com esse olhar, né? Exatamente. Distorcido, Exatamente. né? Para sujeira, para, né? Uma coisa... porque às vezes a pessoa não gosta, ambos não gostam, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum, né? Tipo, você não precisa, né? Se transar menstruada, ou a pessoa transar menstruada com outra, enfim, não tem problema. Mas exatamente essa visão de não enxergar aquilo como algo ruim. Sim. Algo, assim... ligado à sujeira, exatamente. Né? Ai, não, que nojo. Algo nojento, por exemplo. Então, eu acho que esse é o principal. Quer falar um pouquinho sobre tipos de sexo? Eu acho bem legal essa temática. Como, né, eu falei, não vou mentir aqui, tenho ainda muito que aprender sobre tipos de sexo. Mas eu acho muito interessante da questão do que eu já estudei, do que eu já vi, da questão do prazer ser muito individual. De que tem pessoas que adoram a penetração e sentem muito prazer com a penetração, mas tem outras pessoas que detestam, né? E às vezes fazem porque é olhado, ensinado que o sexo é penetração, né? Sim. E aí só fica nesse tipo de sexo, não vai muito além. E aí o sexo oral, né, que muitas pessoas adoram e já tem pessoas que não gostam, por isso que é muito individual. Então, por exemplo, se você tem uma parceria ali, importante sentar e conversar sobre isso, do que eu gosto e do que eu não gosto, né, na relação. De se descobrir, de virar e falar, olha, esse toque aqui pra mim não é legal. Agora, esse toque me dá muito prazer. E você dividir com a pessoa com quem você está se relacionando, ou com as pessoas. Enfim, hoje a gente tem vários tipos de formação, né? Monogâmica, não monogâmica. Então, com quais pessoas você se relaciona sexualmente. Então, o que
quais os meus prazeres? E aí a pessoa vai falar assim, olha, mas pra mim isso daqui me dá muito prazer. E aí aquele negócio de você conversar, tudo bem, então não me dá muito prazer isso, mas pro outro me dá. Aí o outro vira e fala, não me dá muito prazer, mas também vou fazer porque a outra pessoa gosta. Sim. Então, é essa relação. E eu acho que a gente precisa falar, eu acho que dentro de relações, a gente acaba não falando sobre coisas que a gente gosta, sobre prazeres. E isso vai impactar na vida sexual de todo mundo. Porque se você tá com uma pessoa, e às vezes a pessoa fica anos e anos né, se relacionando, e aí a outra pessoa não sabe o que a outra pessoa gosta. Quais são os prazeres dela, quais os pontos que ela mais gosta, ou quais pontos que ela não gosta, porque fica com medo de desagradar. Eu acho que a gente tem hoje, socialmente, muita questão de eu vou desagradar o outro, e aí eu não posso desagradar. E aí a gente acaba invalidando o que a gente sente, os nossos prazeres, e isso a gente pode colocar numa coisa muito mais ampla, né, de atos, de coisas das nossas vivências, não só sexuais, mas que trazem para as questões sexuais, né? Que acaba impactando de, eu não quero desagradar o outro. Então, eu vou fingir. Quantas pessoas, quantas mulheres, amigas minhas, que falam, nossa, eu já transei, assim, torcendo pra pessoa gozar logo, porque eu não aguentava mais. Nossa. Mas não falou porque não queria desagradar. Porque era um namorado, porque era um marido, porque socialmente entende-se ainda que tem que transar porque tá num relacionamento, né? Então, eu tenho que transar porque eu tô namorando, né? Eu vou falar não pro meu namorado, pro meu marido, ou pra minha namorada, pra minha esposa, enfim, pra quem tá se relacionando ali. Então, é bem complexo essa questão, né? Porque acaba influenciando no prazer e no tipo de sexo, né? Sim. Que a gente tava falando, da questão de penetração, na questão do oral, no dedo, né? Eu falei muito nas dinâmicas com os adolescentes, essa questão do prazer. Porque eu via que eles tinham a questão só da penetração. Falei, gente, o sexo é tão mais amplo. Vocês podem sentir prazer com o oral, vocês podem sentir prazer com o anal, né? Eu falo assim, o anal é bem democrático, pode ser utilizado para todo mundo, entendeu? Vocês podem não sentir prazeres com certas coisas e tá tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum vocês sentirem prazer com outras coisas, não ser penetração. E aí eu via a carinha deles de tipo, nossa, sério? Eles ficavam, jura? E, por exemplo, a questão de masturbação, saindo um pouquinho, gente, desculpa a saída. Não, bom, vamos. Da questão, mas a questão da masturbação. Veio uma menina me perguntar se ela podia se tocar. Ela falou, eu posso me tocar porque eu sinto muito prazer fazendo isso. Falei, não tem problema nenhum, porque ela queria saber se era algo que ia afetar a saúde dela. Ah, tá. Nossa, mas se eu fizer, vai, tipo, me causar um vício, porque, né, é tido como, não, você vai começar a se tocar, você vai ficar viciado em se tocar, né, você vai viciado em se masturbar, e aí você não vai parar nunca mais. Porque é tido isso também, um tabu social da masturbação, Sim. né? Que vai se tornar um vício, que você não vai parar. E aí, ela me perguntou, eu falei, não tem problema nenhum. E é engraçado que para menino isso é até estimulado, né? É até tratado como normal, né? Exatamente. E aí, pra menina, não se toca, não coloca a mão aí, né? Que quando é criança, eles acabam, vão se descobrindo e acabam descobrindo que ali tem um prazer, né? Nas regiões. E aí, eles pegam aí pro menino, que bonitinho, ele tá se tocando, né? Que bom, deixa. Aí pra menina, tira a mão daí, fecha a perna, né? Não é legal ficar se tocando. Então, isso vai criando, né, muitas travas que, enfim, muitas pessoas aí, muitas mulheres têm questão com se tocar, porque sempre foi falado que era algo feio, que era algo ruim, que mesmo ela sentindo prazer, né, naquele toque, não pode, não é pra fazer, isso não é coisa de menina, Sim. Entendeu? E aí isso vai gerando travas e, enfim, a gente tem uma sociedade aí bem complicada nesse aspecto. Sim, cheia de tabus, né? Cheia de tabus. Esse é o ponto. De toques, de não pode, não é pra fazer.
Os tabus, que são, né, as restrições, né? Exatamente. Os mitos, que exatamente. são as distorções, né? Com E certeza. que as pessoas vão desenvolvendo ali as suas crenças pessoais a partir É, de tudo isso, né? pessoais. Exatamente. E limitantes até, né? Limitantes, Porque exatamente. você não conhece outras coisas, né? E não vai se informar e se instruir E se você você tá- tem algo Exatamente. te limitando. E você estava falando agora há pouco, né, da comunicação, né, das pessoas ali no momento da intimidade, né? Quer dizer, a comunicação é fundamental, né? Que Sim. começa, como você falou lá, Ju, lá logo no início, né? Dos pais se prepararem, né? Quer dizer, ou seja, se preparar para se comunicar bem, né? Com filhos, se comunicar bem com parcerias, se comunicar bem com as pessoas em geral, né? Uhum. Então, a comunicação é fundamental, né? Que é quando as pessoas também podem descobrir coisas, né? Além daquilo que elas fazem ou fizeram até aquele momento, Sim. tá? Porque na falta de comunicação, as pessoas ficam repetindo o mesmo texto, o mesmo script, o mesmo repertório, e tudo que é previsível, repetitivo, perde a graça. Né? Exatamente. Então, essa coisa da descoberta, né? Do prazer, né? De se redescobrir, de reconhecer o outro, né? De ver o amadurecimento, o desenvolvimento e o amadurecimento dos filhos, né? Exatamente, exatamente. E aí eles vão se descobrindo, né? E a gente vai. Eu acho que a vida é uma autodescoberta o tempo inteiro. Sim. Você E não a para nunca. Né? Exatamente. A gente nunca para e não tem que ser enxergado isso como algo ruim. Algo, né? Ai, não, porque vai mudar, né? Que a mudança ainda é muito vista como algo ruim, associado como uma coisa chata, uma coisa ruim. E a gente tentar virar essa chavinha na nossa cabeça de que pode ser algo muito bom. Sim. Né? E essa autodescoberta, ainda bem que eu não tenho as mesmas ideias que eu tinha quando eu era, né, mais nova. E aí, provavelmente, quando eu ficar mais velha, eu vou olhar para as ideias que eu tinha hoje e falar: eu acho que não é mais bem assim que eu penso, e tá tudo bem, não É tem evolução. problema nenhum. A gente vai né? mudando, né? É As pessoas evolução. mudam, Exatamente. A gente muda para exatamente. crescer, para evoluir. Exatamente. E aí a gente enxergar isso como algo ruim é bem limitante. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da Helena, Imagina, né? gente. Que foi muito valiosa aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, é exatamente isso que eu ia falar. Eu queria agradecer sua presença, né? Convidar você para uma próxima, para a gente poder discutir outros temas, né? Você tem bastante conteúdo aí para a gente explorar. E, enfim, acessem, né? O IS. Isso, eu vou falar o arroba, né? @_ Istabu. Mas a Isso. informação sem tabu também, se vocês colocarem lá, Informação sem tabu. vocês conseguem acessar. Mas é @_ Istabu. Então, legal. Então, acessem, curtam, sigam, né? Por favor, Pra compartilhem. Compartilhem, Compartilhem. conheçam o trabalho da Helena. Acho que é Vale isso. a pena. Super obrigada. Imagina, E a gente combina um gente. retorno. Com certeza, eu queria muito agradecer. Esse papo foi maravilhoso. Assim, foi incrível. Muito obrigada, Meg, pelo convite. Muito obrigada, Ju, pelo convite. A Assim, gente que agradece. foi incrível. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Nós é que te agradecemos.